Aspectos anatômicos no planejamento da cirurgia dos gliomas frontais. Planejamento da lobectomia frontal. Aula apresentada pela doutora Leila da Roz na reunião multidisciplinar de neuro-oncologia do Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera Saúde de Sergipe. Bom, o Arthur me chamou então para dar essa aula sobre o planejamento da cirurgia dos gliomas frontais. Esse, na verdade, foi o tema da minha tese, parcialmente, porque a minha tese foi uma descrição da lobectomia frontal. Mas eu até estava explicando para o Arthur, antes de todo mundo entrar, que a minha tese, na verdade, todos os pacientes da tese eram pacientes do grupo de epilepsia. Então, por acaso, nenhum desses pacientes eram pacientes de tumores, né? A maioria eram pacientes com malformações, paciente pós-trauma, a gente chegou a operar, poderia até ter paciente de tumores, mas como a maioria era na faixa pediátrica, ou pacientes jovens, a maioria eram pacientes com malformações, né? Então, eu acabei usando essa aula que eu tenho já e que eu já dei algumas vezes, que é a aula da minha tese, mas modificando um pouco e trazendo para vocês alguns exames de imagem, algumas coisas para a gente poder discutir um pouco mais da parte dos gliomas. Eu acho que a grande particularidade que a gente tem é que no caso dos gliomas a gente acaba modificando um pouco mais a anatomia e a gente precisa prestar atenção na ressonância do paciente para usar os mesmos parâmetros que eu vou conversar com vocês, que eu vou falar como que a gente usa para fazer a lobectomia frontal. E qual que era o grande diferencial, né? Da lobectomia frontal que eu descrevi na minha tese. A questão é que quando a gente faz uma lobectomia frontal, fica um espaço de vazio, né, preenchido por líquor muito grande, e quando a gente abre o ventrículo na cirurgia, muitas vezes entra sangue dentro do ventrículo, e isso pode ter diversas complicações, diminuição da absorção licórica, coleções subdurais, eu vou até mostrar um caso aqui para vocês, e isso é um inconveniente. Então, a ideia era descrever uma técnica em que não houvesse abertura do ventrículo, para que tanto a gente tivesse parâmetros anatômicos para fazer a lobectomia frontal, mas para não ter a abertura do ventrículo. Né? Então, a lobectomia frontal é um procedimento amplamente utilizado em neurocirurgia. Eu acho que a grande maioria das indicações é realmente na cirurgia de tumores, né? Mas a gente, por ter esse viés de eu trabalhar no grupo de epilepsia, a gente acaba indicando na cirurgia de epilepsia. Na cirurgia de epilepsia não é um procedimento tão comum, é um procedimento até relativamente raro e é muito mais frequente em pacientes mais jovens, né, de faixa pediátrica a adolescentes. Eu vou começar então a aula pela anatomia do lobo frontal, fazer uma revisão da anatomia, né? Aqui a gente vê uma dissecção do lobo frontal. Essas fotos que eu vou mostrar para vocês são ou minhas ou do Dr. Wen, na época do estágio dele, do meu estágio do Roton, né? Aqui a gente vê então o sulco pré-central, né? Que seria o limite, que eu diria o limite cirúrgico da cirurgia do lobo frontal, porque na verdade o limite do lobo frontal é o sulco central, mas o giro pré-central, né, é a nossa área motora primária. Então a gente não pretende lesar o giro pré-central na cirurgia. Lobo frontal. O outro limite do lobo frontal é a fissura silviana. Aqui o giro pré-central. O lobo frontal, então, é dividido no giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. E o giro frontal inferior pode ser dividido, então, na pars orbitalis, triangulares e operculares. A outra questão, principalmente eu coloquei essa imagem aqui no hemisfério esquerdo exatamente por isso,
é que a base operculares também é uma área primária de linguagem, né? Então, é a outra região que a gente evita para que não seja lesada durante a cirurgia do lobo frontal. Aqui numa outra dissecção anatômica, em que foi feita uma craniotomia um pouco mais extensa do que numa cirurgia convencional, mas tentando simular uma cirurgia, né? A gente tem aqui as setas em vermelho, o sulco central, as setas em azul, o sulco pré-central, né? E aqui o sulco frontal superior, em verde, em que a gente vê essa área aqui, em que ele termina no sulco central, que é onde a gente determina a área, o ômega da mão, no giro pré-central, onde é a área motora primária da mão. Então, a gente tem aqui a delimitação do giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. E aqui na superfície medial do cérebro, a gente vai ter aqui na seta em verde o sulco central, que vai delimitar essa região aqui, que é o lóbulo paracentral, né, que é constituído então pela porção na linha mediana do giro pré-central e pós-central. Aqui o giro do cíngulo. Vai ter a delimitação, então, dessa região aqui do lóbulo paracentral. A gente vai ter tanto o sulco do cíngulo, o ramo paracentral, e posteriormente o ramo marginal, que são os que vão delimitar, então, esse lóbulo paracentral. Aqui na superfície inferior, então, a delimitação do lobo frontal vai ser, então, na região à frente da substância perfurada anterior, né? Aqui a gente vê as setas em azul da substância perfurada anterior. Aqui a gente vê o giro orbital anterior, giro orbital lateral, giro orbital medial, orbital posterior e giro reto. A substância perfurada anterior, como eu disse, a gente vai usar ela como parâmetro anatômico para fazer a lobectomia frontal. E aqui no giro reto, o suco olfatório e os sucos orbitais que determinam esse H na base do lobo frontal. Agora eu vou falar um pouquinho dos aspectos anatômicos do ponto de vista cirúrgico, né? Porque essa é a anatomia do livro que a gente usa e que quais são as regiões importantes que nós temos que observar do ponto de vista cirúrgico, né? São as regiões principalmente da área motora e a área motora suplementar. Era outro objetivo quando a gente descreveu a técnica no sentido de preservar tanto a área motora, que geralmente a gente sempre pensa nela, mas em preservar a área motora suplementar. Porque os pacientes no pós-operatório, quando a gente tem lesão da área motora suplementar, eles apresentam déficit motor. Geralmente há uma melhora desse déficit motor, é diferente da lesão da área motora primária, mas é uma área mais responsável pela questão do planejamento dos movimentos, né, da coordenação dos movimentos. Então, muitas vezes, após terminar uma cirurgia, se o paciente teve lesão na área motora suplementar, você percebe que ele ele tem tônus muscular, ele tem força, ele não está com a flacidez habitual da lesão imediata do sistema nervoso central, mas ele não consegue movimentar. E às vezes ele acaba tendo movimentos não intencionais daquele membro, né? E com o passar de 2, 3 semanas, geralmente em até 3 meses, essa pessoa recupera os movimentos, mas ela pode ter uma alteração mais de movimentos mais finos. Então é outra região que a gente pretende preservar na cirurgia. Aqui é a mesma imagem anterior. Como eu tinha falado, a área motora primária da mão no final do sulco frontal superior,
Aqui uma mesma imagem, mais uma visão lateral, a área da mão. Aqui mais medial, a gente vai ver no giro pré-central a área do braço, a área da face e da boca. Essa região logo à frente da área motora primária é delimitada como área motora suplementar. Eu vou conversar um pouco com vocês também sobre até onde a gente chama de área motora suplementar. Essa é uma outra dificuldade que a gente tem em definir até quão anterior a área motora suplementar é em relação à área motora. Aqui, na verdade, eu sobrepus uma dissecção de fibras, né, sobre a outra dissecção, para a gente conseguir ver melhor o suco central e aqui o que seria a parte de substância branca do giro pré-central e giro pós-central. E aqui a gente chama de área motora suplementar, tem uma parte mais medial e uma parte mais lateral, né, no giro frontal superior. Essa área motora suplementar mais medial, ela também pode ser dividida numa porção mais anterior e mais posterior. Essa porção mais anterior é chamada de pré-área motora suplementar. E a área motora suplementar em si, essa porção mais posterior, ela está associada mais a planejamento e sincronia dos movimentos, e essa área ainda mais anterior, ela está relacionada aos movimentos mais complexos ainda, né? Então, os movimentos cada vez mais finos. O que eu acredito, na verdade, é que quanto mais anterior a gente tiver uma lesão dela, a gente vai estar perdendo os movimentos cada vez um pouco mais finos, mas a gente tenta preservar o quanto mais é possível. Geralmente, em torno de 4 centímetros à frente do sulco pré-central. E na porção mediana do cérebro, a gente também tem a área motora suplementar, né? Então, aqui em azul mais escuro seria o giro pré-central, a área do pé. E essa porção mais anterior, a área motora suplementar. Em lilás, a área motora suplementar propriamente dita, e essa porção aqui é chamada de pré-área motora suplementar. E a gente tem a área motora, a área pré-motora do cíngulo também, que ela atinge mais ou menos até o que seria uma projeção de metade do sulco marginal, do ramo marginal do sulco do cíngulo. Né? Então, seria uma outra área associada a uma outra área secundária do planejamento motor. Algo importante na cirurgia que a gente sempre fala é sobre o posicionamento, porque muitas vezes quando a gente vai fazer a cirurgia, você está preservando aqui na superfície a área motora primária, mas quando você vai fazer a dissecção, você acaba, às vezes, pegando fibras, aqui é uma tratografia sobreposta à dissecção, que na verdade estão vindo de anterior para posterior, e fibras que estão indo para a área motora propriamente dita, e são fibras motoras primárias, e isso também pode causar lesões da área motora e DASH no paciente. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper sem nenhum problema. Tá joia. Aqui é uma ressonância de um paciente, na verdade é uma ressonância que nesse aspecto está normal, né? Mas a reconstrução tridimensional, isso foi feito no antigo Osirix, que agora a gente usa o Horus, né? Mas que é um aplicativo totalmente gratuito e que eu acho que muitas vezes ajuda na presença de um tumor ou na presença de outras lesões para a gente ver também o deslocamento da área motora primária, se isso é necessário para a gente ver na cirurgia e tudo mais. Né? E aqui a identificação, então, do ômega da mão e aqui na reconstrução tridimensional. Esse caso que eu
estou mostrando a reconstrução da ressonância, é uma paciente, na verdade, que começou com crises, ela estava até acompanhando com a gente na epilepsia, né, e acabou sendo diagnosticada essa lesão, ela não operou ainda, mas é provavelmente uma lesão de origem glial, aparentemente pelas outras sequências da ressonância, e que ela está exatamente na área motora suplementar e pega parte do giro pré-central. Aqui, a gente já fez isso algumas vezes em alguns pacientes, a gente usa o TMS para, antes da cirurgia, conseguir delimitar onde está a ativação da área motora, né? Eles usam a neuronavegação com a estimulação magnética transcraniana, e muitas vezes ajuda no sentido de falar assim, olha, a lesão está à frente da área motora, a lesão está atrás da área motora, né? Então, é mais uma ferramenta que a gente tem utilizando junto com a estimulação na própria cirurgia para a gente localizar a área motora, mas a gente já sabe o que esperar na cirurgia, né? Então, é uma ferramenta a mais que a gente utiliza para isso, né? Nessa paciente mesmo, a gente até achou que a lesão estava mais à frente da área motora do que realmente, quando a gente fez o TMS, a gente viu que praticamente era na área motora a maior parte da lesão. E aqui um outro paciente, na verdade, esse caso era um glioblastoma, que foi operado no ano passado, e que tem uma lesão exatamente na área motora suplementar, né? Se a gente olhar aqui, esse é o giro pré-central, né? E a lesão está exatamente à frente. E eu acho que é importante a gente analisar isso no exame, porque quando esse paciente também começou com um déficit discreto motor na perna, eram mais crises parciais motoras do que déficit propriamente dito. E aí ele começou com uma certa dificuldade em subir escada, por isso ele procurou um neurologista achando que fosse um AVC, fez uma ressonância e descobriu essa lesão. Na parte mais inferior aqui do tumor, eu acho que ele até atingia um pouco a área motora, aquela questão das fibras, como eu falei. Na parte mais superficial era bem área motora suplementar. Mas o que é importante, eu acho? Quando eu conversei com esse paciente sobre a cirurgia, eu já expliquei para ele que ele ia sair com déficit da cirurgia. Mesmo eu fazendo toda a estimulação e tudo mais, para a gente preservar a área motora primária. Mas que pela lesão da área motora suplementar, ele ia acordar com déficit. E assim, eu até esperava que talvez ele não acordasse, mas ele acordou plégico, né, com membro inferior plégico, e em torno de 3 meses depois ele voltou a andar, com dificuldade, mas voltou a andar. Então eu acho assim que essa é uma das questões que a gente tem que pensar até para orientar o paciente, né? E agora já faz mais de um ano e pela progressão do GBM, eu achei que ele fosse ter uma evolução muito pior, na verdade, mas a gente conseguiu ressecar praticamente toda a lesão, fez rádio, químio, e aproximadamente um ano e pouco depois ele tá bem e falou para mim, nossa, aconteceu igualzinho a doutora tinha me falado, que eu ia ficar com Dash, que depois eu ia melhorar, e ele voltou a morar sozinho, voltou a trabalhar. Então, assim, acho que isso é importante também na programação para orientar os pacientes, né? Aqui é um outro caso. Desculpa, é o mesmo caso, na verdade, só a ressonância mostrando o flare, né? A lesão que eu falei que eu acho que essa parte... Vai até o giro do símbolo, ele pega o símbolo também? Pegava o símbolo? Pegava, né, Leila? Nele, né? Pegava né? Pegava o símbolo. E o corpo caloso, eu acho, não pegava na cirurgia. Eu até achei que estava acometido na ressonância, mas ele estava bem deslocado, né? Ele estava comprimido, na verdade. Na cirurgia deu para ver essa transição. Não tinha lesão no corpo caloso. Até porque eu acho que se tivesse acometido o corpo caloso, ele estaria bem pior, né? Ele teria outros déficits. E aqui, então,
Um dos artigos que eu revisei para a área motora suplementar, ele falava nesses planos traçados que eles usavam o plano comissura anterior, comissura posterior, e um plano a 90 graus da comissura anterior, né, para determinar até onde seria a área motora suplementar, né, até onde a gente não deveria alisar na cirurgia. Né? Então, a partir aqui, ó, do lóbulo paracentral, que inclui a área motora, né, então provavelmente aqui seria o giro pré-central, até essa região à frente do giro pré-central, seria a parte da área motora suplementar mais problemática da ressecção da cirurgia. Foi um estudo feito em primatas, né? Então ele usa depois cérebros de humanos para fazer o mesmo estudo, mas inicialmente foi usado em primatas para determinar esse plano que ele chama de VCA, que seria o plano da comissura anterior, né, perpendicular ao plano ACPC, até a região onde poderia ser feita essa lesão. Aqui, um outro caso de um glioma frontal. Aqui é uma lesão que praticamente não capta contraste, né? Difícil de ver no T1 com contraste. Ela pega provavelmente um pouco da área motora suplementar, mas ela está à frente do giro pré-central, ela está à frente dessa região mais medial aqui do giro frontal superior, né? E aí foi feita a cirurgia para a ressecção dessa lesão e o paciente saiu sem DASH, né? Não teve nenhuma alteração pós-operatória, mas era uma lesão um pouco à frente do que seria a área motora suplementar. Esse paciente, na verdade, depois acabou tendo uma recidiva. Ele chegou a fazer rádio e químio, e daí nessa recidiva, a lesão realmente veio mais posterior. E na segunda cirurgia, então, ele saiu com DASH em membro superior direito, e ele recuperou depois a força em algumas semanas, mas ele ficou com DASH de movimentos mais finos, né? Então, realmente, a parte da mão, ele ficou com dificuldade. Bom, eu vou entrar então na técnica da lobectomia propriamente dita, né, sobre o estudo que foi o que deu origem à minha tese. Né? Como eu já falei, a gente pode indicar a lobectomia frontal em vários tipos de cirurgia, desde cirurgia para epilepsia, mas a maior parte em cirurgia de tumores. Né? No caso da epilepsia na cirurgia de epilepsia, o sucesso é muito variável, é diferente da lobectomia temporal, que a gente tem um excelente resultado cirúrgico, né? Então depende muito das síndromes epiléticas associadas à lesão do lobo frontal. O que a gente sabe é que quanto antes a gente indica a cirurgia, então geralmente na faixa etária pediátrica tem uma evolução melhor. Essa é uma foto da anatomia da lobectomia frontal, do estudo anatômico, né, que deu origem à tese. E eu vou mostrar, então, alguns casos, então, que seriam a indicação da lobectomia frontal de gliomas maiores, né. Esse aqui, então, um flare, uma lesão que acaba pegando praticamente todo o frontal, né. Aqui ela chega a preservar o que seria aqui a área motora suplementar e o giro frontal superior. Acho que esse seria o glioma ideal para reproduzir a técnica da tese, que uma das questões é que a gente preserva a área motora suplementar, né, e tenta não entrar no cono frontal do ventrículo. Mas a questão nesse caso especificamente é que a gente observa que a lesão, a alteração no flare, ela está bem até o cono frontal do ventrículo, né? Esse caso foi um colega, o Arthur conhece, o Hugo, que operou
E ele tentou, acho que foi o primeiro caso que ele tentou usar a minha técnica para fazer o caso, e ele e não, na verdade, ele acabou lesando o cono frontal do ventrículo. Vou mostrar mais para frente para vocês. Esse aqui é um outro caso em que a lesão é mais no polo frontal, então seria mais tranquilo fazer essa ressecção, né? Porque é uma lesão bem pequena aqui, né? E aqui a tomografia pós-operatória. Mas esse aí não foi com a técnica, não foi usando só a técnica do lobectomia que você faz, não. Essa daí não. Esse aqui, na verdade, é bem mais tranquilo, né? Não Porque precisaria, né? é bem mais no polo frontal. Então, Uhum. você pode usar os parâmetros anatômicos, mas provavelmente você vai ficar longe do ventrículo, né? Sim, sim. Você não vai ter esse problema. Esse outro caso aqui já é uma lesão bem maior, né? E que desvia a linha média, então eu acho assim, você pode tentar utilizar a técnica, mas é menos provável que você consiga uma ressecção completa e que você não vai entrar no ventrículo, né? Porque o ventrículo está bem desviado, é lógico que às vezes isso ajuda um pouco para você não entrar no ventrículo, mas às vezes você acaba também se perdendo um pouquinho no sentido de. Mas olha, a tomografia pós-operatória teve um bom resultado, não teve lesão do ventrículo. A ressonância. Na literatura, na verdade, a gente encontra diversas técnicas de lobectomia frontal, mas essa era a grande dificuldade. A maioria das técnicas, inclusive essa a gente reproduziu aqui a figura do Schmideck, que é o livro de técnica cirúrgica que a gente costuma usar, com uma dissecção anatômica, ele indica na cirurgia para fazer uma secção a cerca de 7 a 8 centímetros do polo frontal. E quando a gente reproduz isso na anatomia, na verdade, a gente inadvertidamente abre o cono frontal do ventrículo, né? Então, a descrição dele, inclusive, cita isso. Na verdade, usa o cono frontal do ventrículo aberto como um parâmetro anatômico. E essa é outra dificuldade, porque a partir do momento que você abre o ventrículo, drena muito líquor, né? Só a cirurgia do lobo frontal já drena bastante líquor e a gente tem um shift grande do cérebro, mas a partir disso drena muito líquor e você acaba tendo um shift ainda maior, né? Então você acaba perdendo vários parâmetros de superfície do lobo frontal. Aqui são alguns trabalhos que eu acabei revisando da questão das complicações de abertura do corno frontal do ventrículo e alguns trabalhos usando fechamento do ventrículo com cola de fibrina, né, para tentar evitar coleções subdurais ou entrada de sangue no ventrículo, né, hidrocefalia pós-operatória por conta disso. E esse é o caso que eu mostrei para vocês no início, né, de uma lesão grande do lobo frontal. Aqui o flare e o T1 com contraste da mesma lesão, né? Certo. E uma das questões que a gente sempre analisa para fazer o planejamento da lobectomia frontal, isso no caso das epilepsias, porque algumas lesões são mais posteriores, teve até um dos casos que era uma criança de 3 anos e que ela tinha uma lesão que se estendia até o lobo parietal, que envolvia a área motora, e a intenção foi ressecar, inclusive, a área motora por conta da idade, que ela deveria recuperar a força motora, né? Na verdade, ela não tinha déficit, ela até acabou não tendo um déficit importante após a cirurgia, mas exatamente por isso, porque ela já tinha uma lesão desde o nascimento, né? Então, a gente usa a programação cirúrgica para ver a quantos centímetros do polo frontal a gente vai fazer a ressecção e onde está o que seria a área motora primária e a área motora suplementar para fazer essa ressecção. Eu vou explicar depois para vocês mais ou menos como que a gente usa isso. Aqui o mesmo caso, então, né? A gente usa, inclusive, como um parâmetro mais profundo o corpo caloso,
para determinar quantos centímetros, porque quando a gente está na superfície, a gente sabe quantos centímetros do polo frontal, mas a gente se perde, às vezes, na cirurgia, quando a gente acaba ficando mais na profundidade. Então, um dos parâmetros que a gente usa é o joelho do corpo caloso. Quando a gente vê o joelho do corpo caloso, a gente usa ele como quantos centímetros para trás seria a nossa ressecção mais profunda, para evitar também pegar fibras motoras que estão passando um pouquinho mais à frente e estão indo em direção à área motora. Aqui, a tomografia pós-operatória daquele caso que eu falei para vocês. Então, a gente vê... A gente consegue ver aqui na tomografia que o ventrículo foi aberto, né? E vocês já veem aqui, ó, na tomografia imediata pós-operatória, que tem uma grande coleção subdural. Essa é a tomografia do dia seguinte, pós-operatório, tinha uma coleção grande subdural. E a ressonância Fístula de córax. Pós-operatória com uma grande coleção subdural. Eu não sei dizer se esse paciente chegou a fazer fístula licórica, né? Mas tem uma fístula licórica contida. Contida. Também era um caso era o caso do Hugo, como eu citei, e o paciente foi operado em 2014. Na verdade, assim, ele usou a técnica antes de eu defender a tese. E então, até pela ressonância pós-operatória, você fica aqui na dúvida, ó, se abriu ou não o ventrículo. Mas realmente teve abertura do ventrículo, né? Porque muitas vezes, na ressonância pós-operatória dos pacientes que a gente não abriu o ventrículo, a gente vê uma dilatação ex-vácuo no ventrículo e dá a impressão que ele foi aberto, né? Mas isso, na verdade, é um parâmetro que a gente vai usando, tanto da cirurgia, a tomografia e o pós-operatório, né? Então, os objetivos da técnica em si era que fosse uma técnica reproduzível, que fosse fácil, né, para as pessoas seguirem, e maximizar a ressecção cirúrgica do lobo frontal, porque essa é uma das intenções na cirurgia de epilepsia e acho que na cirurgia de tumores malignos hoje em dia também é uma opção, de você fazer a ressecção do lobo frontal praticamente sem ver o tumor, né? Isso sangra menos, dá menos complicações e evitar a abertura do corno frontal e evitar a lesão da área motora e a área motora suplementar. Então, a primeira parte, na verdade, foi um estudo anatômico, né, que foi feito no laboratório na Universidade da Flórida, né, no laboratório do professor Houghton, né, que era o McKnight Brain Institute, quando o professor Houghton ainda era vivo. Isso foi em 2012, 2013, logo que eu e o Arthur terminamos a residência. Inicialmente, a gente recebia, então, as cabeças dos cadáveres já formalizados. Lá eles têm um acesso muito fácil aos cadáveres, porque é o centro que distribui os cadáveres para as faculdades de medicina da região, então é onde eles preparam, o preparo do cadáver é muito bom, e eles, a gente compra essas peças, né, para dissecção, e faz a cateterização da carótida, jugular, a gente lava com muita água para sair todos os debris de sangue, e depois faz a injeção de silicone colorido, né, para fazer as dissecções. Aqui, na verdade, é só para mostrar a técnica, que alguns espécimes a gente pode congelar e depois faz a dissecção por fibras, porque o congelamento do formol com a água forma cristais e que eles já ajudam na dissecção das fibras, então fica mais fácil na hora de dissecar as fibras, porque acaba ficando muito, muito amolecido se você não fizer o congelamento antes da dissecção, e assim facilita a dissecção das fibras. Desculpa, Natália, você congela, só para curiosidade mesmo, congela e disseca logo em seguida? Ou toda vez que for dissecar, você tem que botar, assim, terminou de dissecar, porque você não disseca tudo no mesmo dia, né? Você bota no congelador, bota para congelar de novo? A gente congela dentro do formol. Então, o que você faz?
a técnica é congelar, até o pessoal que estava no laboratório antes da gente chegar, congelava na solução de álcool, eles usam álcool 50%, mas chegou um fellow turco e falou que, na verdade, quando congelava com formol junto, ficava melhor, e realmente era verdade. E entre as dissecções, para dissecar no dia seguinte, a gente não congela de novo, porque aquilo lá ficou congelado, descongelou, mas você coloca no congelador. Aí você coloca no congelador só com um pano úmido, alguma coisa para proteger o corpo, mas fora daquela solução. Mas o primeiro congelamento é dentro de uma solução de formol. Entendi. Então, como eu falei, agora eu vou explicar com uma ressonância de um caso de epilepsia, né? Como que a gente faz o planejamento cirúrgico. Então, na verdade, aqui um corte sagital de uma ressonância, né? A gente, quando fala no lobo frontal, a gente acaba dividindo ele numa porção anterior e posterior, e essa porção anterior é praticamente preenchida de substância branca e cinzenta, e a porção posterior a gente vai ter uma porção mais superior, que é também substância branca e substância cinzenta, e uma porção mais inferior, que seria o corpo caloso, e na porção mais lateral, os gânglios da base, seriam as estruturas nobres que a gente não quer lesar durante a cirurgia. Uma das coisas importantes é que, assim, se a gente for no corte mais lateral desse corte sagital aqui do cérebro, e a gente traçar os mesmos planos, esses planos vão ser um pouco à frente e um pouco mais acima do plano anterior, né? Aqui. E essa é uma das questões que a gente tem que observar quando vai fazer a ressecção, né? E o próprio corno frontal e as estruturas, elas sempre vão ter um formato um pouco mais à frente e um pouco mais lateral na hora da dissecção. E na porção mais lateral, o lobo frontal recobre a ínsula, essas estruturas são recobertas pela ínsula, né? E aqui numa dissecção, então, de fibras, como eu falei para vocês, a gente vê, então, o corpo caloso, aqui a parte da substância branca da ínsula, né? E o que seria a ressecção do lobo frontal, né? Aqui com área motora suplementar também indo embora, né? Aqui uma visão superior da mesma dissecção, a dissecção dos planos da substância branca, né, até chegar no putamen, a cápsula externa, o claustrum e a cápsula extrema, né, formando aqui a região mais central, né, e o corpo caloso. Aqui tem uma dissecção do lobo temporal associada, a gente pode ver o hipocampo, mas um outro parâmetro que a gente faz para a ressecção da porção mais basal é a asa do esfenoide. A gente usa a asa do esfenoide como um parâmetro para a gente fazer a ressecção da parte basal. E uma das coisas que a gente tem que pensar também é isso, que o corpo caloso e o ventrículo, ele também tem essa projeção mais anterior. Então, a asa do esfenoide é um limite seguro, mas só para a ressecção mais inferior do lobo frontal, né? Que seria esse plano aqui em verde. Então, como eu falei, né, aqui uma secção axial, num corte anatômico, o corno frontal, a porção, ele sempre vai ter essa porção mais anterior e mais lateral, tanto superior como lateral. Aqui, o mesmo corte da ressonância magnética. E no corte coronal também a gente observa que a parte mais lateral do corno frontal também é um pouco mais superior. Então, qual que é a ideia quando a gente faz a lobectomia frontal? Inicialmente a gente vai aqui pela linha mediana e vai fazer a ressecção a partir do corpo caloso, seguindo a transição substância branca, substância cinzenta, até seguindo sempre numa direção superior.
até atingir a parte mais superior. E depois a gente vem através do giro frontal inferior, seguindo aqui a aracnoide da fissura silviana, também sempre com uma direção superior até atingir esse ponto. Aqui, na verdade, é um corte sagital. Esse plano aqui em vinho é para mostrar o limite da onde é a secção, né, do corte anatômico. Então, esse corte anatômico representa esse plano, né, onde a gente vê aqui uma secção bem no joelho do corpo caloso. Então, a gente vê o corpo caloso tanto aqui na parte superior como na parte inferior, né, a cabeça do caudado, e aqui a substância branca. Se a gente fizer uma secção um pouco mais anterior, seria essa, e a gente está pegando aqui o final do ventrículo, né? Então, para a gente mostrar que aqui a gente não vê ventrículo, isso está à frente do corpo caloso, mas como a gente está um pouco mais lateral aqui na dissecção, a gente ainda pega a porção quase lateral do ventrículo. Então, sempre lembrando desse formato do ventrículo de concavidade. A gente está nesse plano, né, da secção aqui sagital, a gente já vê os ventrículos, o forame de Moll, né, e os gânglios da base. Aqui a ínsula, né, o globo pálido, cápsula interna. E, como eu falei para vocês, a gente vai sempre seguindo a substância, essa interface substância branca, substância cinzenta, né? Então, de medial para lateral, a gente sempre segue essa transição substância branca, substância cinzenta, e depois pelo giro frontal inferior, sempre seguindo essa substância branca, substância cinzenta. Aqui, no corte sagital, a gente sempre planeja quanto posterior vai ter que ser a nossa ressecção em relação ao joelho do corpo caloso, né? Então, a gente segue pela substância branca, substância cinzenta, e a gente tem esse parâmetro anatômico mais profundo, que é o quão posterior ao joelho do corpo caloso. Isso a gente usa tanto para nos tumores, como numa cirurgia de epilepsia, quão posterior vai a displasia, e aí vai ser, a cada paciente vai ser diferente, né? E na superfície basal, a gente vai utilizar a substância perfurada anterior, mas um dos parâmetros que a gente utiliza, na verdade, é a reflexão da aracnoide frontotemporal, já que a gente não vai ver exatamente a substância perfurada anterior. Então, a gente segue pela asa do esfenoide. Aqui a gente segue pela asa do esfenoide até o ponto que a gente atinge essa reflexão da aracnoide, né? Que a gente consegue ver a aracnoide da transição frontotemporal. Então a gente segue um plano paralelo aqui à parte final da reflexão da aracnoide frontotemporal, e também tentando preservar o nervo olfatório, o trato olfatório. Então, aqui para vocês entenderem um pouco melhor como seria na cirurgia de secção anatômica, a reflexão da aracnoide, a asa do esfenoide. A partir do momento que ela se torna aqui mais medial, a gente segue um plano paralelo para a ressecção mais da superfície basal do lobo frontal. Quando a gente segue essa aracnoide, aqui é um corte de diversos níveis da superfície basal. A gente vê que se a gente for mais para cima, mais superiormente, a gente atingiria aqui parte dos gânglios da base. Mas na superfície mais inferior, esse é um parâmetro seguro, né, que a gente não vai atingir os gânglios da base. Tem que fazer uma curva aí, né? Tem que fazer uma curva. Tem que fazer uma curva, exatamente. E aí é nesse momento que a gente segue essa transição da substância branca à substância cinzenta.
Então, a técnica cirúrgica propriamente dita, esse é o posicionamento do paciente, é uma posição neutra, a cabeça discretamente fletida, né? A incisão que a gente usa é como se fosse uma ferradura praticamente, né? Ela é paralela à sutura sagital e depois praticamente paralela aqui a linha que a gente usa do temporal. A gente faz uma flexão discreta da cabeça, em torno de 45 a 60 graus, de modo que o cirurgião opere no que seria esse plano em azul. Por quê? Sempre no sentido da gente evitar a lesão das fibras motoras mais posteriores. Então, sempre o cirurgião está direcionando para frente a dissecção, né? Para que fibras que venham da porção anterior aqui para a área motora não sejam lesadas na cirurgia, porque se a gente começa a ressecção aqui, não é incomum se perder e acabar lesando uma porção mais posterior, né? Aqui, então, uma dissecção anatômica, né, para reproduzir a técnica. Aqui, após a ressecção. Nesse caso, foi feita a ressecção do que seria a área motora suplementar, né? Aqui seria o sulco pré-central, aqui o ômega da mão, só para mostrar a questão anatômica, mas a gente, geralmente, nessa porção mais medial, a gente preserva em torno de 3 a 4 centímetros no giro frontal superior, giro frontal médio, para evitar a lesão da área motora suplementar. Aqui, como é uma espécie anatômico, também acabou sendo retirado o lobo temporal. Aqui o nervo olfatório, né, a foice, o corpo caloso, aqui a artéria pericalosa. A gente vê aqui a substância branca recobrindo o que seria o ventrículo, né? E esse formato como se fosse um globo, né? Envolvendo o ventrículo. E aqui o limite posterior da ressecção, a substância branca, a gente acabou ressecando o que seria a área motora suplementar, né? E aqui o outro parâmetro que é a asa do esfenoide que a gente usa para ressecção basal, né? Vocês veem que aqui a gente não consegue observar exatamente o plano, mas a ressecção foi feita um pouco mais posterior do que é o limite aqui do corno frontal, na superfície basal. E aqui aberto o ventrículo, só porque é uma dissecção anatômica, para a gente mostrar que foi preservado todo o ventrículo, né? E se a gente consegue, a partir dessa dissecção pela substância branca, preservar exatamente o formato do que era o ventrículo. Aqui o núcleo caudado, o septo pelúcido, forame de Monro. Aqui uma outra dissecção, na verdade, em que foi preservada essa região, cerca de 4 centímetros aqui, o que seria a área motora suplementar, e a visão anterior, aqui superior da mesma região. Eu vou mostrar, então, um caso ilustrativo para descrever toda a técnica e a cirurgia. Era uma adolescente de 13 anos que tinha crises focais desde os 14 meses de vida, cerca de 7 crises por dia. Né? Nesse caso, a lesão desse paciente era à esquerda, né? Mas a gente sempre lembrar que quando a gente vai fazer uma lobectomia esquerda, muitas vezes a gente pode estar pegando a área da linguagem também, então a parte do giro frontal inferior, o paso prepulares teria que ser preservada. No caso desse paciente, ele fez um teste de Wada que mostrou que a linguagem era bilateral, porque era um caso de epilepsia com displasia. Para quem está acostumado a ver as ressonâncias de tumores, ver as ressonâncias de epilepsia com displasia, as alterações são bem discretas, né? Então, a gente tem uma alteração aqui da substância branca, substância cinzenta à esquerda, bem discreta, provavelmente para um radiologista que não está acostumado com o sistema nervoso central, talvez passasse até desapercebido, né?
Aqui eu ampliei a imagem para vocês verem essa alteração aqui da substância branca, substância cinzenta, né? Aqui são os cortes coronais para mostrar que essa região mais posterior, aqui a gente já vê que está normal, que não tem área mais displásica, e aqui na porção mais anterior tem alteração de substância branca, substância cinzenta. Esse plano de corte aqui é o plano que já estava normal, né? E a secção foi feita nessa região. Né? Aqui o número 2 seria o giro pré-central, então a gente sabe que a nossa ressecção estaria aceitável nessa região. Aqui o giro frontal inferior, então seria a pars operculares, triangulares e orbitalis, né? No caso, como a criança tinha linguagem bilateral, a gente acabou ressecando também a pars operculares, né? A craniotomia, os parâmetros para a craniotomia, a gente faz a incisão mais ou menos 1 centímetro da linha mediana, né? Aqui a sutura coronária. Então, a gente vai posteriormente à sutura coronária a depender de quanto a gente quer fazer a ressecção posterior. De um modo geral, se não for necessário expor a área motora primária, a gente não expõe, né? Nesse caso, ficou bem ali no limite, a gente expôs um pouquinho do giro pré-central, mas se não for necessário, a gente não chega a expor, e sendo a 1 a 2 centímetros abaixo da sutura escamosa. Né? E o quanto a gente conseguir, a gente faz geralmente a incisão na pele em plano único, não há necessidade de fazer dissecção interfacial, porque a gente não vai ter que ir tão basal no temporal, o quanto a gente conseguir anterior. Né? Aqui após a craniotomia, abertura da dura mater, em ferradura também, com a base voltada para o seio sagital, e a gente vê aqui um pedacinho do giro pré-central. A ideia é que no final da craniotomia e da abertura da dura mater, a gente consiga identificar onde está a fissura silviana. Na foto é um pouco mais difícil, mas na cirurgia a gente consegue identificar bem, né, onde estava a fissura silviana, e os giros frontais superior, médio e inferior. Então, a primeira parte da ressecção vai ser a coagulação e secção da superfície, aqui é a delimitação. Sempre a gente faz a delimitação com essa concavidade, preservando aqui uma parte maior do giro frontal superior, para tentar preservar o máximo de área motora suplementar, né? E o Arthur deve lembrar bem que o Dr. Wen sempre fala isso. Primeiro coagular os ramos arteriais, depois as veias. Então, a gente mantém as veias até o final da cirurgia para tentar diminuir o sangramento, né? Mas, inicialmente, a gente começa a fazer a ressecção aqui pela linha mediana. Então, o segundo passo vai ser a ressecção subpial pela linha mediana até a gente atingir aqui, ó, o corpo caloso, né? Dá para ver bem na foto o joelho do corpo caloso, e aí a gente vai ter aquele segundo parâmetro anatômico para ver quão posterior vai ser a nossa ressecção, né? Por isso que naquele caso que era bem a pontinha do frontal, que o Arthur até falou, esse não usou sua técnica, porque não há necessidade, porque a gente nem vai ver o corpo caloso, provavelmente, porque a gente está à frente disso, né? Não vai ter problema em lesar o ventrículo. E aí é um outro parâmetro para a gente ver o quão posterior vai ser a ressecção. E a partir de então, a gente vai dissecando da linha mediana para lateral, sempre com uma direção superior para fazer essa voltinha aqui do ventrículo, né? Aqui chegou até e depois descender um pouco, mas primeiro a gente faz da linha mediana para lateral e agora vai ser o contrário. Né? Então aqui, como eu expliquei, a gente usa o joelho do corpo caloso para fazer essa medida de quão posterior vai ser a minha ressecção. Leila, e você localiza, você sabe que está sobre o corpo caloso na aspiração, pela técnica mesmo, pela consistência da massa. Isso. Na verdade, você vai aspirando e você vai ter aracnoide, né? Certo. É lógico assim, num tumor, o que pode acontecer? Pode acontecer do tumor ter destruído a aracnoide e isso ser um pouco mais difícil, né? Mas você vai ter ali a artéria pericalosa, coisas que vão tá te indicando onde você tá, né?
Mas geralmente você usa aracnoide como parâmetro, porque essa aracnoide você não Quando vai terminar a precisar. aracnoide do giro do símbolo, aí você está no corpo caloso, aí você vai para cima. Aí você direciona Você para vai cima. pegar e você vai ver o corpo caloso, exatamente. E o terceiro estágio seria a ressecção, então, da substância cinzenta a partir da superfície lateral. Então, como eu disse, primeiro pela linha mediana, dissecando aqui pela intersecção da substância branca e substância cinzenta, até atingir esse ponto A, que seria o ponto mais alto, né? Sempre direcionando superiormente. Depois de lateral para a linha mediana, você vai vir aqui pelo giro frontal inferior através do sulco limitante superior da ínsula, né, seguindo essa aracnoide aqui da fissura e vai direcionando então sempre superiormente, que uma hora você vai atingir esse ponto A, né? Uma das coisas que eu falo é assim, a técnica é assim, mas na cirurgia você vem de medial para lateral, vê como é que tá, vai de lateral para medial, né? Isso você pode fazer várias vezes que te ajuda bastante a atingir o ponto, né? A próxima parte é a ressecção da substância cinzenta da superfície basal. Então, como eu falei, na foto é mais difícil de ver, mas a craniotomia geralmente você consegue expor a fissura silviana. Uma das dificuldades que eu prevejo que deve acontecer em tumores também. Às vezes os tumores deslocam muito a fissura silviana. Se for uma lesão muito volumosa, né? Então, às vezes você acaba precisando ampliar um pouco sua craniotomia para ter essa visão, para não ter que entrar no meio do tumor, né? Então, para ajudar um pouco. E aí você disseca pela fissura silviana, então, pelo giro frontal superior, vai aspirando na direção da superfície basal até ver a asa do esfenoide. Né? Aqui você segue a asa do esfenoide, então na superfície basal, e sempre seguindo também a aracnoide. A aracnoide é amiga, né? Sempre seguindo a reflexão da frontotemporal da aracnoide. E a partir do momento que a aracnoide acabou, porque vai ter um momento que ela não tem mais essa reflexão, aí você segue o plano paralelo até a linha mediana. Nisso você tenta preservar, o ideal é preservar o trato olfatório, né? E aqui, como eu disse, você vai seguir, então, anteriormente, a substância perfurada anterior, né? Preservando o trato olfatório. Vai ser um pouquinho mais anterior que isso. Como eu disse, então, seguimos o plano aqui da reflexão da aracnoide frontotemporal, o plano da asa menor do esfenoide, para fazer a ressecção da superfície basal. Aqui só a visão lateral para vocês perceberem que a parte mais superior vai estar mais anterior do que essa ressecção nossa. E a última parte é a ressecção dessa parte mais medial da superfície basal, né? Que a gente vai ressecar, então, que seria essa porção, né? Os giros para-olfatórios. E aqui a visão final, com a preservação do corno frontal do ventrículo, aqui ó, o corpo caloso, o joelho do corpo caloso, o trato olfatório, a asa do esfenoide, aracnoide preservada. E a visão lateral. Aqui é o vídeo, na verdade, da cirurgia, para ter uma noção um pouco melhor. Acho que o vídeo dá umas noções mais tridimensionais, né? Então, primeiro, coagulando as artérias da superfície, né? E a gente delimita quão posterior vai ser a sua ressecção. Aí, a parte da linha mediana, seccionando a aracnoide, seguindo na linha mediana, né? Sempre a gente preserva a aracnoide até para ser mais fácil de preservar a mediana, a pericalosa, né? São estruturas importantes. E outra questão são os vasos que estão indo em direção à área motora, né? Se a gente, por exemplo, coagula uma artéria que está indo em direção à área motora, você vai ter isquemia da área motora e isso também é um problema. Então, é outra questão que a gente precisa ter cuidado. Aqui, já atingindo o corpo caloso, né? Então,
a gente consegue delimitar aqui o joelho do corpo caloso e a gente consegue ter essa medida, né? Talvez você não tenha uma régua ali, mas com a pinça do bipolar você consegue determinar quantos centímetros posterior você vai fazer a ressecção. Aqui a gente consegue perceber onde está a fissura silviana, né? Que a gente vê a veia silviana aqui, que eu falei, na foto é mais difícil, no vídeo você consegue observar melhor. E continua fazendo essa ressecção, então de posterior para anterior e da linha mediana para lateral, sempre na interface substância branca, substância cinzenta, né? E sempre direcionando superiormente. Quando a gente começa a perceber que a substância branca começa a fazer uma curva mais descendente, então a gente vai de lateral para medial para fazer a mesma ressecção aí pelo giro frontal inferior. Aqui só complementando então a porção mais anterior, né, da ressecção. E agora, então, seguindo a porção mais lateral, a veia silviana, né? A fissura silviana, remove o opéculo frontal de lateral para medial, também com essa direção ascendente. Né? Conforme você vai dissecando, você consegue perceber a direção das fibras. Na superfície mais basal, seguindo pela aracnoide, né? A gente vê a asa do esfenoide, o trato olfatório. E complementando a ressecção do giro reto e da superfície basal do lobo frontal. E aí só coagulando as últimas vezes, os últimos ramos de aracnoide, né? Para fazer a ressecção. Né? Até ajuda a segurar um pouco, né? A peça. Até ajuda a segurar um pouquinho. Muito bonito. E aqui a tomografia imediata pós-operatória, né? E uma ressonância 3 meses após, que foi o que eu falei para vocês, né? Vocês veem que na tomografia o ventrículo foi preservado, mas aqui realmente a parede fica bem mais fina, tem uma dilatação ex vacuum, que você chega a ficar na dúvida se foi aberto ou não o ventrículo, né? Que na tomografia não dá essa dúvida. E agora eu vou mostrar para vocês um caso, então, que o Ribas, que foi meu colega aí do Arthur na residência, né, operou há umas 2 semanas, tentando fazer essa técnica. Não era um caso fácil para isso, eu acho, porque ele tinha um desvio grande da linha mediana, né, uma lesão grande do lobo frontal. Acho que era bom para usar a técnica, mas também tinha essas dificuldades, né. E aqui a ressonância pós-operatória, né, que ele conseguiu preservar o cono frontal do ventrículo. Aqui, então, a incisão, posicionamento cirúrgico, né, eu coloquei uma fotinho do Ribas ali para dar os créditos para ele. Aqui a visão cirúrgica, né, inicial, e aqui após a ressecção, né, então eles conseguiram preservar essa parte do ventrículo, o cono frontal do ventrículo, né, usando aqui a asa menor do esfenóide, a foice, dá para a gente ver aqui o joelho do corpo caloso, a pele calosa, o que seria a área motora suplementar e o giro pré-central. O Arthur me pediu, né, o trabalho, eu passei para ele, eu acho que a tese também pode ser útil para vocês, porque na tese tem toda a descrição anatômica e tudo mais, então o trabalho é muito mais sucinto, né? E eu mandei para o Arthur, mas também tem no banco de teses da USP, a gente encontra a tese
que esse é o link do banco de teses e o artigo online. É isso, eu queria agradecer o convite, agradecer o Arthur e a nossa formatura. Essa foto é antiga. Essa Ó, foto é antiga. Leila, Para você tá mostrar que a igual, viu? Você tá igual, viu? gente Na foto. sobreviveu. Você tá igual na foto, viu? O Ribas, ó, você e Ribas tá igual. Bernardo foi o que tá mais velho. Bernardo tá Nada cheio de foi com cabelo, mais. tá envelhecido. Eu tô um pouquinho velho também. Eu tô em relação a essa foto aí, mas Mas você terminou bem a residência, Arthur. Se a gente é, colocar de cada ano da residência, você terminou a residência. não, melhorei. No R5, R4, R5, emagreci. Foi muito bom. Entrou tabagista, saiu É, atleta. exato. Graças a Deus. Muito bom. E aqui eu agradecer os meus colegas, os fellows, que foram meus colegas juntos no Rótulo. O Ribas acabou sendo meu colega de turma de Foi faculdade, da um ano, vocês residência e do ficaram um ano Rótulo. lá, não foi? Foi um ano, Leila? Foi um ano, né? Isso, eu fiquei um ano, o Um Ribas ano. acho que ficou 1 ano e meio, mais ou menos, mas a gente ficou bem na mesma época. Ele chegou 1 mês antes do que eu e foi embora, acho que 2 meses depois. Foi bem próximo. Leila, muito boa sua aula, eu gostei bastante, foi bem bacana. Obrigado aí por você ter aceitado participar da nossa apresentação. Deixa eu colocar aqui no modo. Então, muito boa mesmo sua aula. Acho que você ter essa possibilidade de ter parâmetros anatômicos que possam direcionar você para fazer uma lobectomia anatômica, né? O nome já diz, bem anatômica, preservando o corpo caloso. Porque às vezes a gente fala assim, não, aquela parte anterior não vai ter problema, mas eu acho que quanto mais você conseguir preservar de estruturas anatômicas, melhor para o paciente, né? Sem sombra de dúvidas, isso daí vai ser fundamental. Então, você traz parâmetros aí para a gente, eu acho que cada um pode depois se aprofundar mais, dar uma olhada no artigo e poder usar essa sua técnica na nossa vida prática. É claro que, como você falou, tem alguns gliomas que realmente, se forem muito extensos, por exemplo, se estenderem realmente até o corpo caloso do corno frontal, aí a cirurgia oncológica ela se sobrepõe à anatômica, né? Você tem que, hoje em dia a gente já tende até ir além, né? Ir além e tirar mais. O fato de você ter os parâmetros anatômicos, eles sempre vão te ajudar, né? Eles vão te ajudar a se localizar, porque essa é a questão. Quando um glioma ele altera muito a anatomia, você também se perde. Sim, Então, sempre essas estruturas você acaba utilizando a própria asa do esfenoide. Então, é o que eu falo. Às vezes você vai conseguir observar também na sua ressonância o que aconteceu, né? São os seus parâmetros anatômicos, os parâmetros anatômicos daquele paciente, né? Então, você aprendendo a ver isso na descrição ou no seu paciente, isso te ajuda também, né? com certeza. Acho que ajuda pra caramba. Eu vou pedir para Suelen, você que vai mostrar o caso, só para mostrar rapidinho a ressonância de uma paciente que a gente foi discutido no grupo da gente, na reunião de quarta. E Vou compartilhar aqui a você tela. compartilha a tela, Suelen, por favor, do Radiante. Uma paciente jovem, com quadro de crise convulsiva, se não me engano, né? O quadro clínico dela é Suelen. Pronto, coloca o T2, por favor, Suelen. Essa não tem uma extensão aparentemente até para o lobo temporal também, né? Parece, eu não sei se ó, um Ela glioma. dá cerebral média ali, né? É, Pega a ínsula também, né? é um caso que não sei se a gente conseguiria, acho que não conseguiria talvez aplicar. Pega um pouco de ínsula também. É que uma das coisas que eu acho, a gente até discutiu um caso desse sentido, o Ribas me mandou a imagem ontem, na reunião de tumores, que às vezes a intenção num caso como esse, porque eu acho que ele pega ligandos da base até bilateral, então você não
a intenção não é fazer a ressecção completa da lesão, né? No sentido oncológico, não vai ser possível também, né? Então, muitas vezes você acaba usando os parâmetros para conseguir maximizar a sua ressecção, mas que você também não vai conseguir fazer uma ressecção completa. E essa paciente, ela é canhota, apesar, é uma lesão à direita e ela é canhota. Entendi. Aí a gente acabou fazendo teste de WADA nela para ver se teste de VADA para ver se ela, mas a linguagem está toda no lado esquerdo mesmo. A Mesmo sendo linguagem canhota, tá à esquerda. Lado direito não tem linguagem não. Por sorte dela, né? do site dela. Se dá para fazer uma cirurgia mais radical, né? Exato. E, bom, fica mais tranquilo também se você pensar em mexer na ínsula, também é mais tranquilo, né? Também mais tranquilo. Coloque mais um pouquinho para cima, Suelen, por favor. Essa aí mais, só para a gente ver núcleos da base. Tem um coronal, talvez? Tem. Acho que pode ajudar. Ó, o de baixo aí, isso. Esse de O baixo, de baixo. isso. Ó. Ele... Porque ela tá pegando... Mas não pega corpo caloso, né? Ela não... Chega a pegar corpo caloso, ela encosta, parece, né? Volta lá, Suelen, na frente, por favor, lá na parte da frente. Isso aí, pronto. Aí, ó. Caramba. Mas eu acho que, assim, dá para você usar assim, Arthur. A questão, eu acho que ela pega mais a ínsula, né? Aqui, ela pega um pouco da... Eu ia mostrar a seta, mas agora vocês não estão vendo a minha seta. Mas ela pega um pouquinho da ínsula ali, que acho que é... Mas eu acho que a principal parte aí da lesão é ressecar o frontal mesmo. Frontal, Porque fazendo essa até edição ampla. para você ter espaço para fazer rádio, tudo depois, né? Mas o temporal, ele não tá tão acometido. Beleza. Mas é um casinho só para ilustrar, só para a gente ilustrar um pouco a sua aula. Eu vou abrir para... Alguém tem alguma pergunta? Queria perguntar. Pode, se quiser, compartilhar, viu, Suelen, a tela. Pronto. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Leila? Eu posso fazer uma pergunta? Pode, Renato. Renato é colega neurocirurgião, Leila, nosso também aqui do Grupo Tumores. Boa noite, Leila. Parabenizar aí pela aula, foi muito bacana. Esse ano, tive a oportunidade de fazer 2 pacientes com glioma frontal aí no nosso serviço, né? E fazer lobectomia frontal. E confesso que não ficou tão anatômica como as suas aí, bem desenhadinho, e até serviu de parâmetro de inspiração para poder estar melhorando, entendeu? Eu achei bem interessante a técnica, inclusive o aspecto final, eu até fiz uns prints aqui da tela, porque agora eu vou tentar alguns casos treinar para ver se consigo fazer com esses parâmetros aí, que eu achei que ficou bem legal. A tese, mesmo o artigo, praticamente tem todas essas fotos que estão no... Sim, sim. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre a complicação, como os pacientes podem fazer coleções ou até fazer dilatações ventriculares quando você abre o ventrículo. Tem alguma coisa de estudo falando em porcentagem disso daí? Porque eu sei que nas hemisferotomias os pacientes também podem evoluir com isso porque você deixa o ventrículo aberto ali naquelas regiões. Mas quando você faz uma lobectomia frontal, eu não sei se tinha algum trabalho que tinha quantificado isso daí também. Porcentagem, eu não achei porcentagem assim, até porque quando eu fiz a minha tese, os trabalhos falavam, na verdade, tentando fechar o ventrículo. Inclusive, a grande maioria era exatamente de hemisferotomia, para fechar o ventrículo. Até porque, se a gente for pensar, na hemisferotomia, a gente tira bastante, mas o volume que fica de vazio é meio parecido com uma lobectomia frontal, porque, na verdade, ali você tira a ínsula, você tira o opérculo e o temporal, mas o seu frontal e o seu occipital continuam lá, né? A questão é que o ventrículo fica lá todo aberto, né? E o que acontece, eu vou dizer que esse caso tuberosa e ela tinha uma região grande, na verdade,
da lesão da esclerose tuberosa, que até parietal, era uma criança de 3 anos e a lesão era bem endurecida. E quando a gente fez a ressecção, a gente acabou mais difícil não abrir o ventrículo exatamente por essa concavidade do ventrículo. Mas o que a gente fez? A gente percebeu que abriu um pouquinho o ventrículo, já fechou com o próprio córtex, assim, e usou cola, né? Então, e ela não teve complicação. E realmente... Cortou um pouco. Cortou. E eu não tenho ideia da porcentagem exatamente, mas os casos que eu entrei como residente, assim, até em ressecções menores do lobo frontal, essa era uma das questões, que eu achava que a ressecção do lobo frontal era uma coisa bem errática, assim, como se fosse assim, lobo frontal, tudo bem, tá à frente da área motora, pode tirar, entendeu? Mas e aí, é. assim, o ventrículo e, na verdade, se você for ler as descrições das técnicas cirúrgicas nos livros, eles são bem simplificados, assim. Realmente não tem uma descrição mais sistematizada da lobectomia frontal, né? Completamente diferente de quando a gente vai fazer uma lobectomia temporal, que a gente tem estruturas mais nobres e a gente acaba tendo muitos parâmetros anatômicos. Bem Então, foi a partir sistematizado, né? disso, acho que a partir disso, até pela própria questão do Dr. Wendt ter sistematizado toda a lobectomia temporal, que ele teve a ideia da sistematização da lobectomia frontal e a gente fez a minha tese. É bem interessante. Agora, assim, toda vez que vocês abrem o ventrículo por algum motivo, ou seja, acidentalmente na cirurgia, vocês tentam ocluir, então? Então, não é uma coisa sistematizada, mas eu acabei assumindo essa postura com o tempo, né? Mas, por exemplo, eu te falo, eu faço muita cirurgia de lobo temporal, né? Porque eu opero esclerose mesial temporal e eu não fecho o ventrículo. Eu acho que no caso das lobectomias frontais, elas têm muito mais coleções e complicações, eu acho que pela área ressecada, né? E pela parte do ventrículo que está aberta. O corno frontal acaba tendo uma drenagem muito maior ali, ou talvez pela entrada de sangue, não sei, tem uma alteração desabsortiva ali de líquor. Eu acho que é porque o que a gente procura fazer sempre quando abre o ventrículo, coloca um cotonoide lá para não ficar realmente entrando sangue, mas nunca procurei, eu estou falando lobectomia frontal, mas nunca procurei ao final da cirurgia selar esse ventrículo, entendeu? Mas é uma coisa assim que pode se ver agora, né? Pensando em algumas complicações relacionadas a deixar o ventrículo, o corno frontal do ventrículo lateral aberto. Eu acho que travou o dela, ouviu? Debris de tumor, de sangue. Sim, sim. Tá bom. Bruno, quer comentar alguma coisa, Bruno? Você que está aí. Primeiro, parabenizar aí. Muito bom, viu, Leila? Muito elegante a sua técnica, bem bacana mesmo. Eu me identifiquei quando você falava de se usar o ventrículo como parâmetro, porque eu, pessoalmente, nas lobectomias frontais radicais, utilizo o ventrículo, a abertura do ventrículo como parâmetro. E a gente sempre tem esse medo de ficar, putz, vai ficar vazando, vai fazer uma pseudomeningocele. E achei bem bacana, né? Eu nunca tentei fazer dessa forma, mesmo porque ela é uma forma inovadora, foi a motivação da sua tese de doutorado. Achei bem bacana e eu vou, na próxima oportunidade que tiver, tentar reproduzir, dar uma estudada aí na sua publicação e tentar reproduzir. Não prometo que vou conseguir, mas vou tentar. Tira Muito foto e bom, manda para parabéns. ela depois. Arriscada, né? Você ia abrir o ventrículo mesmo, você vai tentar não abrir. O máximo que vai acontecer é que vai abrir, não é uma técnica arriscada. Exatamente. Mas a estratégia que você desenha de medial, depois de lateral, isso é você ter isso é uma coisa que você aprendeu muito, né? E tem esse contato ainda com o Dr. Wen. É uma coisa que essa sistematização, né? Primeiro vai por aqui, depois vai por aqui, faz assim, faz assim. Assim, é algo dele, né, Arthur? Assim, ele consegue reproduzir isso de um modo muito didático que eu acredito que alguns cirurgiões consigam isso para si, mas ele consegue fazer isso e transmitir para
para outras pessoas, né? Cortou um pouco. Acho que a minha conexão tá meio ruim, que eu tô recebendo umas mensagens aqui, sua conexão está instável. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Algum residente quer fazer alguma pergunta para a doutora Leila, para o Sebastião? Mas alguém quer perguntar? Breno. Posso perguntar? Pode, claro, por favor. Boa noite, doutora. Eu sou residente aqui do serviço de Aracaju. Primeiro dizer que foi um prazer, obrigado por reservar um tempo da senhora. Para nós, residentes, é uma revisão de anatomia fantástica, eu tive a oportunidade de ler o paper. E, como somos residentes, tudo pode acontecer. Eu sei que é uma abordagem mais alta, é mais lateral, mas existe possibilidade de lesionar e abrir o terceiro ventrículo na sua abordagem? Não, né? Mais alto. Acho que é bem seguro em relação ao terceiro ventrículo. Na verdade, você está à frente disso, né? E caso o que acontece é você abrir um pouquinho o corno frontal, né? Se você errar, o que vai acontecer? Você vai abrir um pouquinho o ventrículo, né? Então, isso pode acontecer no momento de você estar fazendo ali a dissecção, intersecção, substância branca, substância cinzenta, principalmente no caso de um tumor, que isso fica um pouco mais difícil, você ter pequenas aberturas do ventrículo. Mas uma das coisas, assim, que acontece a gente muitas vezes, antes de abrir o ventrículo, você não abre ele propriamente dito. Se você tiver esse cuidado, você acaba preservando muitas vezes o epêndima do ventrículo. Você percebe isso, igual quando você vai fazer uma lobectomia frontal, que a sua intenção, uma lobectomia temporal, a sua intenção é entrar no corno temporal do ventrículo. Quando você vai achar o corno temporal do ventrículo, você vai lá procurando ele. Quando você está procurando, você começa a perceber que você está chegando perto, você começa a perceber que você está no epêndima antes de abrir completamente ele, de drenar líquido. Então, eu acho que isso, assim, a questão é uma certa delicadeza, né, na parte, uma das coisas, assim, para todas essas cirurgias a gente não usou aspirador ultrassônico em nenhuma delas. Né? Se você abrir mais, porque é um pouco mais abrupta a adição, né? Mas aí, né, o barulho do aspirador como meio de dissecção na hora que você está fazendo a ressecção, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado. Eu gostaria de perguntar primeiro, parabéns pela excelente explanação e se tem alguma interferência para você, ressonância magnética intraoperatória, na sua casuística. Na verdade, a ressonância magnética eu acho que só ajudaria no sentido, né, ainda mais numa lesão mais extensa, essa como o Arthur mostrou mesmo. Então, a ressonância intraoperatória poderia ajudar para a gente fazer uma ressecção mais ampla. Na verdade, quando a gente fez a minha tese, a gente estava com a ressonância disponível, mas a gente teve alguns problemas. Até hoje ela não voltou a ser utilizada no HC por problemas técnicos, assim, que teve alguns pacientes que tiveram problema de oxigenação na hora que foi transportado para a ressonância, e isso acabou tendo problema de protocolos e tudo mais. Mas como a tese em si foi feita em pacientes com epilepsia, com displasia, a nossa ressecção sempre é o mais amplo possível. Então, a ressonância até poderia ajudar, mas não muito, porque como vocês viram, a ressonância desses pacientes tem alterações muito discretas, assim, né? Então, nesse sentido, para a gente especificamente, ela não ajudaria tanto. Uma das coisas que para a gente ajudaria muito, eu acho que às vezes na cirurgia de tumor ajuda, é a questão de monitorização. Alguns desses pacientes foi colocada a placa subdural antes da cirurgia, né, para determinar a área de linguagem. Uma das coisas que poderia ajudar, talvez, a ressonância funcional pré-operatória, mas alguns desses pacientes foi feita eletrocorticografia, embora a gente não tenha uma disponibilidade muito boa assim no HC, mas a colocação de placa é uma das coisas que a gente faz
Hoje em dia, a gente também tem dificuldade em conseguir essas placas, mas casos em que, assim, a gente sabe que a linguagem está à esquerda, a gente vai fazer a ressecção à esquerda, a gente quer preservar a linguagem, não é, por exemplo, até 6, 7 anos de idade, a gente sabe que se a gente lesar a área motora, a área primária da linguagem, a criança vai readquirir. Mas quando são crianças mais velhas, adolescentes ou adultos, então a gente coloca a placa subdural, faz todo o mapeamento da região e aí quando retira a placa subdural, a gente sabe até onde pode ser a ressecção, né, preservando os eletrodos ali onde mostrou a função. Então esse paciente é acordado, ele volta para o vídeo EEG para fazer todo a pesquisa, né, para a gente preservar essas regiões. Mas sim, a ressonância intraoperatória acho que é algo que ajuda bastante na cirurgia de tumores. Sempre que você tem disponível, acho que algo que você pode usar. Bom, pessoal, são 8h30 agora. Leila, obrigado mesmo aí por você ter participado, viu? Sempre muito bom contar com sua presença. Espero contar outras vezes, né? Ou mais para frente, outras aulas, ou essa aula talvez ano que vem, talvez, entendeu? Acho que é sempre bom para os residentes e para a gente também tá sempre. Você vê, a sua ideia já plantou uma semente, poxa, vou tentar talvez fazer isso daí, entendeu? E na minha casuística, isso é muito bacana. Isso é um mérito, né? É um mérito seu. Então, parabéns e obrigado aí. E daqui a 15 dias teremos mais aulas. Obrigada a você, Arthur. Um prazer poder colaborar, ver o seu sucesso aí. Então, que nada, isso é do grupo. Bom, a gente está sempre disponível. Acho a pandemia ajudou em alguma coisa, né? Poder Com melhorar o certeza. contato com vocês. Tá joia. Leila, obrigado. Pessoal, boa noite, viu, todo mundo? Boa noite. E até a próxima. Boa noite, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela presença Tchau. de todos. Tchau. Tá.